Minhas queridas e meus queridos, saudações, antes de mais nada, antes de tudo, ao Divino Mestre Coração, esse instrumento cuja música que é produzida através de suas ondas promove o advento da nossa existência, do nosso aqui e agora, eu e você, o dentro e o fora, né? Então, saudação ao coração, a divina chama trina do amor, da sabedoria e do poder divino. Então, minhas queridas e meus queridos, eu venho aqui com muito prazer sobre essa força legítima do meu coração, falar aqui para você, trazer de dentro para fora que é você e de fora de você vir para mim. Porque tudo que eu passo, eu aprendo, tudo que eu recebo, eu repasso numa forma de aprendizado. É assim o ciclo, é assim como se manifesta a natureza, é assim a dinâmica da nossa realidade. Esse padrão toroidal, essa esfera de que tudo sai do centro e depois retorna ao centro com informações levadas para a totalidade. Isso acontece nas nossas células, acontece nos nossos chakras, nos campos, nos pontos de acupuntura, em todos os canais. É isso o advento da nossa existência. E a Umbi Healing é um mecanismo, é uma estrutura, é um instrumento, uma ferramenta para você organizar informações. Essas informações que porventura vêm travadas, elas vêm ali encerradas por pacotes de energias ali condensadas e que se estrutura de uma forma distorcida. Então, eu vim aqui dar continuidade ao trabalho, ao estudo sobre a estrutura de caráter, falando do caráter esquizoide, pois é um estudo que requer muitos vídeos. Eu vou falar assim, resumindo, né? Um pouco que eu sei, um pouco do que eu experienciei, e agradeço de que é pouco, porque quanto mais eu sei que eu não sei, é uma felicidade, porque eu sei que tem muito para aprender. O que vale não é o que a gente já sabe, o que vale é o que você ainda não sabe, que é muito, que é infinito, né? Olha o passarinho aí. Que coisa linda essa sonoridade, né? Então, minhas queridas, se porventura você não viu o vídeo sobre estrutura de caráter, eu sugiro que você os veja. Se você ainda não viu os vídeos sobre o Umbi Healing, sugiro que os veja, tá? Para a gente ampliar ainda mais esse conhecimento, essa forma de aprendizado. E a gente aumentar essa vibração que a gente está gerando aqui, que é extremamente auspiciosa, extremamente maravilhosa. E essa é a manifestação da Umbi Healing. Então, minhas queridas, a natureza da estrutura de caráter esquizoide, né? Inclusive a mensagem quântica é sobre o caráter esquizoide, dando continuidade, né? Já fiz um vídeo sobre o caráter esquizoide. Então, vou falar um pouco mais, porque realmente requer bastante detalhes sobre esse assunto, porque depois ele é muito complexo, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, o caráter esquizoide, ele se manifesta, sobretudo, no medo de existir, de não existir, o medo de se perder, de ser diluído, de ser dividido, de ser perdido, de se desintegrar-se, né? Então, essa estrutura, ela surge basicamente, sobretudo, por uma carência, por um estresse, por um distanciamento, uma rejeição que o bebê recebe, sobretudo, antes mesmo do processo de mamar, né? Mas é claro que isso vai se manifestando também ao longo da vida da pessoa. E como eu falei, caráter tem a ver com padrão de repetição. São características que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. E a pessoa desenvolve um padrão, um condicionamento, um programa, né? E a Umbi Healing é justamente uma forma de você ajudar você mesmo a se programar. E não ser apenas refém dessa programação oriunda de traumas, de situações às quais você não tinha nenhuma força, nenhum aparelhamento para enfrentar essas dificuldades, sobretudo quando se refere ao caráter esquizoide. Pois o caráter esquizoide se baseia, sobretudo, em fragilidades, onde a energia ela se contém no núcleo. Mas só que a força do esquizoide sempre vai para fora. É bom a gente também fazer uma distinção, que o esquizoide ele não é esquizofrênico. Ele é apenas uma esquizoidia, é apenas uma distorção que pode
num grau mais elevado, realmente levar para um processo psicótico, um processo de realmente de esquizofrenia, né? Não entendendo a esquizofrenia como doença, mas como ensinamento, como aprendizado. Porque quem somos nós para dizer quem é louco, quem é doido, né? Num mundo desse, né? Uma coisa muito esquisita, né? A gente taxar e definir as pessoas, excluir as pessoas por uma determinada conceituação meramente da medicina, com todo respeito à medicina. Mas a esquizoidia, do ponto de vista psíquico, o qual a gente está tratando aqui, são características que se manifestam dentro desse contexto social plausível, né, o qual a gente está falando. Mas isso tem níveis e níveis. Tem níveis mais elevados e níveis menos elevados, né? Então, o que acontece? Como eu falei, os adultos esquizoides são muito atentos a perigo, porque o medo dele é desintegrar-se, é destruir-se, é ser dividido, né? Então a palavra dele é rejeição. E naturalmente, o esquizoide ele rejeita primeiro para não ser rejeitado. E eles tendem muito a abrir muito esse chakra fica muito aberto. Por isso que a maioria dos esquizoides são muito espiritualizados, até como uma forma de não vivenciar a materialidade da realidade. Tem uma facilidade muito grande de mentir, mente muito, distorce coisas que estão ali, às vezes dados reais, assim, ele sempre distorce para adaptar uma situação que atenda mais a uma necessidade. Pois ele tem muita energia lá dentro, no núcleo, mas a periferia é frágil, as articulações são frágeis, os músculos são frágeis, e toda a energia vai para fora, mas essa energia ela não tem força, porque ela se perde, né, nessa força. Inclusive a sexualidade, ela não manifesta uma verdade, uma força, um poder, uma carga, né, mais forte, né? E geralmente as articulações são muito frágeis, há vazamentos nas articulações, o que leva a pessoa para uma realidade muito baseada na mentira. E isso manifesta-se como uma defesa, não como um traço negativo. Isso não é um julgamento. Até porque eu tenho muitos traços esquizoides. Eu tenho traços de outras estruturas de caráter, mas esquizoide eu tenho. Porque, como eu já falei no outro vídeo, eu sou filho, né, de uma família bem disfuncional, onde minha mãe se separou e tal, e houve processo de rejeição. Minha mãe teve que viajar muito cedo, então eu fiquei basicamente sem mãe, assim, né, nos primeiros períodos. E o que foi um grande aprendizado. Eu falo isso aqui porque, na verdade, minha mãe me trouxe muito conhecimento, sobretudo para eu entender isso. Foi um programa que aconteceu. E é importante a gente frisar que a gente manifesta todas as estruturas de caráter. Do ponto de vista quântico, todas as possibilidades existem. Mas essa que eu estou agora fixando, que eu estou manifestando, foi essa, né? E foi um grande aprendizado, é um grande aprendizado. E eu estou aqui justamente para transmitir isso. E a Umbirrili me ajudou muito nesse sentido. É claro que outros processos terapêuticos também contribuíram para isso. Então, minhas queridas e meus queridos, a pessoa esquizoide, ela tem que desbloquear seus campos, abrir seus chakras, para combinar a espiritualidade com a materialidade. Saber que ela pode sim existir, que ela pode dizer sim para si mesma, que a verdade é segura, que esse mundo é seguro e que não precisa fugir, que precisa apenas aceitar-se. O processo de autoaceitação é fundamental para eclodir a força da sua existência. Então, minhas queridas, fica aí essa mensagem quântica. Em outras oportunidades a gente vai falar mais, talvez eu ainda grave mais outro vídeo sobre o esquizoide, e aí a gente vai manter essa força, esse estudo aí. Tá bom, minhas queridas? Então, namastê!